Sim, andar com Cristo é ter novas atitudes, é pensar diferente. Andar com Cristo é você parar de seguir a religião e deixar Cristo te guiar através da sua palavra. A religião, ela dita regras, regras a qual viram um jugo em cima de nós. E o próprio Cristo falou que os mandamentos dele é suave, é leve. Às vezes eu e você achamos que os mandamentos de Cristo, os mandamentos de Deus é pesado, porque nós temos uma natureza pecaminosa, nós já temos isso enraizado dentro de nós. Então, nós devemos sim mudar de vida, mudar de comportamento. Sim, uma outra hora as pessoas falavam, nós retrucava. Não estou dizendo aqui que eu e você tem que ser o super-homem ou a super-mulher, que ninguém tem sangue de barata, é esse ditado que as pessoas falam por aí. Mas quando nós estamos com Cristo, uma coisa que nós devemos pedir para Deus é um espírito manso, é pedir para Deus a paciência, pedir para Deus calma, pedir para o Espírito Santo de Deus nos dar um espírito manso, ser sábio nas palavras. Por isso que o Espírito Santo de Deus, ele está aqui, ele está para nos ajudar, porque nós não sabemos orar, e ele é o que nos ajuda a orar. Ele está intercedendo por nós a todo momento. Por quê? Porque Cristo viu que eu e você temos as nossas dificuldades e sim, às vezes vamos cair, temos que sacudir a poeira dos nossos pés e se levantar. Mas uma coisa é certa, eu e você precisamos mudar nossas atitudes. Não é fácil, não estou dizendo que eu consigo, não estou dizendo que existe alguém que consegue 100%. Sempre estamos ali tentando se controlar em alguma coisa, mas uma coisa é certa, quem está em Cristo, nova criatura é. A importância de estudar a palavra de Deus, obedecer os mandamentos de Cristo, olhar para Cristo como modelo para aplicar na nossa vida, é como Paulo fala. Paulo fala assim, sejais os meus imitadores assim como eu fui de Cristo. Ou seja, sejais os meus discípulos assim como eu fui de Cristo. Esse é o verdadeiro retrato que eu consigo olhar e entender que eu e você não conseguimos arrumar desculpa dizendo, não, eu não tenho como obedecer os mandamentos de Cristo, andar conforme a palavra de Deus quer. Sabe por quê? Porque eu e você vai montar em cima daquela desculpa assim, Cristo fez isso porque ele era 100% homem e 100% Deus, então ele sempre conseguiu andar da forma 100% em santidade. Aí, para não ficar com essa lacuna, para nós poder arrumar desculpa, vem Paulo, o Paulo que uma outra hora perseguia a igreja de Jesus Cristo, matava os cristãos daquela época. Cristo tem um encontro com ele verdadeiramente, muda toda aquela roupagem daquele homem sanguinário e vira um homem, um apóstolo que prega o evangelho, ganha alma. Ele foi açoitado, ele apanhou, ele tomou porrada, pedrada e uma série de coisas, e o velho homem ficou para trás, porque se fosse aquele Saulo de antigamente, o velho homem, ele voltava lá e matava todo mundo, mas a Bíblia diz o quê? Que ele chegou a ter que se fingir de morto para não morrer ali naquela situação. Ele foi embora, depois voltou no mesmo lugar depois de um tempo para pregar o evangelho de Deus. Então o que eu quero dizer para você? Que eu e você não temos como arrumar uma desculpa para querer dizer que não conseguimos imitar a Cristo. Porque Deus deixou o próprio Paulo, o homem Paulo, cheio de defeitos, cheio de fragilidade, espiam na carne falando, sejais os meus imitadores, assim como foi de Cristo. Aí eu e você vai arrumar qual desculpa? Em dizer que nós temos que ser diferente das pessoas do mundo. E olhe bem, não estou falando de usos e costumes. Usos e costumes são doutrinas, ensinamento de homens, que aquela denominação a qual você congrega
ela pode colocar ali como uma regra para poder diferenciar, mas eu não estou falando disso aqui. Andar diferente, eu estou falando ser a diferença nesse mundo. Falar do amor de Cristo. Uma hora que você mentia, não mente mais. Outra hora que você queria agredir as pessoas com palavra, não agride mais. Não é fácil. O Espírito Santo de Deus tem que trabalhar na nossa vida todos os santos dias. Então, eu quero deixar até um versículo aqui para a nossa meditação, tá bom? Que diz assim, ó, livro de Mateus capítulo 5, versículo 13, diz assim, ó, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Olha só que interessante. Vós é o sal da terra. Todo discípulo de Deus, discípulo de Jesus Cristo, ele tem que ser a diferença. Sal é para dar sabor, sal é para trazer vida, realçar o gosto daquele alimento. Ou seja, eu e você devemos ser diferentes, ser o sal da terra. Agora existe um perigo no meio de tudo isso, meus irmãos, que quando a pessoa perde aquele sabor, ele vira um sal ser insípido, ele já não serve para mais nada. A Bíblia nos relata que a única coisa que serve é para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, quando eu e você começa a perder essa característica de ser diferente, eu e você para de buscar Jesus Cristo, pedindo para nos dar força para ser uma pessoa diferente, para ser um homem, uma mulher que ande conforme a tua palavra e que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo e que cada dia nós diminua e tudo é para a honra e glória dele, quando nós começa a perder todo essa cor, esse sabor, nós começa a deixar alguns princípios de lado e começa a andar mais na carnalidade do que conforme a palavra de Deus e sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, acontece isso, nós perdemos o sabor. E a Bíblia diz isso. Para que serve? Para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Cuidado, que às vezes eu e você está dizendo nós somos cristãos, nós servemos a Cristo, eu sou um discípulo de Cristo, eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra, eu faço a diferença, e às vezes não entendemos porque nós somos afrontados, as pessoas pisam em nós, nos criticam, apontam o dedo. Às vezes estão fazendo isso, pisando em nós, porque nós já perdemos o sal, já perdemos o gosto, já faz muito tempo e não percebemos. Sabe por quê? Porque o inimigo ele faz isso. Ele faz você pensar que mudou de vida e às vezes você está decaindo a tua vida com Cristo e não está percebendo. Por quê? Por causa da vaidade dos olhos. Porque às vezes você ora um pouquinho mais, já se sente o espiritual. Porque você vai para o monte, ou porque você jejua, ou porque você leu a Bíblia toda, ou porque você é formado em teologia, ou porque você tem uma formação acadêmica, ou porque você prega em algumas igrejas. Isso não significa que você ainda é o sal da terra. Você pode estar pensando que é o sal, mas às vezes já perdeu o sabor, já faz muito tempo. Então nós devemos tomar esse cuidado. Sabe por quê? Porque às vezes Cristo já permitiu nós ser lançado fora e ser pisado pelos homens e nós não conseguimos entender porque tanta vergonha, tanta luta, tanta humilhação nós passamos e não estamos entendendo. Só que tem que tomar um cuidado. Tem que ter o discernimento de espírito, porque às vezes eu e você está sendo perseguido pelo amor do evangelho, porque nós levamos uma vida de santificação verdadeira, nós estamos fazendo nosso papel verdadeiro de sal na terra. Então nós temos que ter esse dom do discernimento para entender quando realmente eu estou no centro da vontade de Deus e o inimigo está se levantando, me atacando, porque eu estou andando conforme a palavra de Deus. Porque ninguém joga uma pedra numa árvore se não tiver fruto. E temos que entender também, ter o discernimento de espírito. Às vezes estamos sendo pisados, perseguidos, jogando pedra em nós, e nós estamos achando que a nossa árvore ainda tem fruto. E não é bem dessa forma. Então,
Pense bem nisso. Mude de atitude, mude a tua vida, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Deixa eu te pedir um favor. Deixa seu like, se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Que Deus abençoe. Compartilha aí com todo mundo. Coloca aqui seu pedido de oração também. Que Deus abençoe a sua vida e fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo.